Olha que E eu interessante. fui para a turma assim, Andréa, você vai lá, senta lá na frente, só vai ficar quietinha, estudar, estudar e aprender e observar, etc, etc e tal. Então eu fui com esse modelo mental, né? Aprende, você vai estar em Harvard. Tem uma turma muito legal. Só vai lá na frente, né? Daqui a pouco você chega lá, eles escolhem os seus lugares, mas tudo bem, fiquei na segunda fileira. Primeiro dia de aula, eu já dei uma olhada, um pouco do conteúdo, falei, isso aqui é fantástico, porque muito do que você falou, negociação é na vida. A Uhum. gente negocia o tempo todo, independentemente de cargo, de área, né? A gente está ali, está o tempo todo negociando, negociando um atraso, uma antecipação, enfim. No final do dia eu falei, gente, isso aqui é muito bacana, os insights, mas não fala nada, Andréia, calma, calma que você está no primeiro dia. Então, vai que no segundo, no terceiro, no quarto, isso já muda. Quando eu vi, eu estava lá no fundo, Henri, prazer, eu sou a Andréia, né? Precisamos fazer isso aqui para mulheres, porque nós, muitas vezes, a gente tem a necessidade, tem a oportunidade, mas a gente não tem o conteúdo, né? O Sim. repertório. Então a gente pode escolher ir lá e brigar por algumas causas, né? Sem conteúdo, sem argumento, ou a gente pode ir com mais repertório, mais conteúdo. E a gente, por N motivos, a gente tem um pouco de dificuldade, né? A gente mulher. Aí quando eu vi, eu fui lá para o Henrique, a gente precisa. Aí o Henrique, não, a gente pode conversar, fazer um projeto, um trabalho. Daí me falou, né, da Raquel, que está no segundo dia, a Na partir do segundo terça-feira a Raquel ia dia, chegar lá, ela vindo do né? Canadá justamente para Aí eu, se cadê o juntar a contato da nós. Raquel? Não, ela já vai estar aqui. Tá bom. Mas daqui a 3 anos, 2 anos, eu sei que resumo da história, junto com a Raquel, com o Henry, com o time, né? No ano seguinte, teve a primeira Primeira edição edição foi de no ano subsequente, mulheres, exatamente. né? Legal. E esse ano é a terceira Essa é a edição. terceira. Essa é a terceira. E, na minha opinião, ontem eu comentava com o Henry aqui, que estava num outro evento com algumas amigas, enfim, elas me falaram algumas necessidades. Eu falei, você precisa fazer esse curso. E não é o curso de livros, né? Aqueles cursos que a gente vê muita coisa também na internet, né? Aham. Que tem o seu lugar, que pode ter o seu valor, tem boas literaturas, mas uma coisa é você estar em Harvard, com a metodologia de Harvard, que tem uma história, né? Que tem uma legitimidade e que dá esse repertório mais potente. Eu, E aí o Henry, E com a toda uma prática capacidade de junto, né? Tem uma negociação prática dele, junto que é uma super rica, dimensão né? grande. claro, e não é só uma filosofia, É. né? É uma, como que a gente põe para fazer acontecer. E foi muito legal, assim, a turma de mulheres, porque eu acho que termina que muitas ficam mais soltas. E um ambiente de Quem segurança, é, né? quem é mais tímido termina ficando mais ali, uma segurança maior para falar, para se expor. E teve horas que eles ficaram loucos, porque, né, a gente falava demais. E eu acho que ele falou, Imagina, nossa, mas isso, essa turma aqui, tipo, não para. Era muito inquieta, né, Daí? Eu não sei Ah, como aí é você foi um Harvard guerreiro. se atualizando de acordo com o público, né? E Verdade. com os perfis femininos. Mas que eu acho importante, assim, você contar para a gente também a sua relação, a CMI com uhum. Harvard, porque a gente, né? Ai, Harvard, Harvard, mas assim, é, a presença da CMI foi muito importante para fazer acontecer e para levar as mulheres no Brasil e tal. Então é importante você contar como é essa relação, que relação é essa, como nasceu. Porque eu fiz questão de colocar a Andrea à frente da minha fala. Porque, repare, quando a gente está falando sobre tudo isso, a gente está falando no final do dia sobre humanos. E essa história ela começa também com um indivíduo com o mesmo tipo de inquietude, Sim. ou seja, com o mesmo tipo de percepção. Como é que a gente pode transformar o mundo? Então, reparem, o exemplo da Andrea é justamente isso. No final do dia, depois que ela percebe algum valor, cada um percebe de uma forma Uhum. diferente em função do seu background, das suas experiências, das suas origens, da sua cultura, das suas vivências. E essa inquietude foi a mesma inquietude que gerou absolutamente tudo isso. O professor Roger Fisher tinha como costume discutir com outros professores das principais universidades da região de Massachusetts, ou seja, pessoas do MIT, da Babson, da Tata, e discutir que tipo de coisa, o que eles poderiam perceber que poderia ser útil, Uhum. transcendendo aquela condição específica acadêmica. O professor Fisher ele era um titular da Law School, da Escola de Direito.
E essas discussões justamente abriam espaço para outras, né, percepções, buscar outro tipo de resposta. E ele, movido por essa inquietude e somado pelo fato dele ter vivenciado a Segunda Guerra Mundial, portanto ele tinha uma percepção, ele é um homem do direito, da área da justiça, tendo a vivência de uma circunstância extrema para resolver diferenças, né, a guerra é a última, digamos, é a última instância, porque ela cobra o preço mais caro. Sempre cobra o preço mais caro. Então, um sujeito com esse tipo de movimentação, e a outra frase muito peculiar dele, ele dizia que o homem perdia muito tempo de vida nos tribunais. Então, uma pessoa com esse tipo de mobilização e com essa inquietude, essa vontade de transformar, ele vai até a universidade e propõe: eu gostaria de fazer uma pesquisa, eu gostaria de entender como os grandes negociadores, essas pessoas que têm essa competência de influenciar aos demais, o que e como eles fazem. E a universidade tomou a decisão de financiar uma gigantesca pesquisa. Imagine, isso foi no final da década de 70. Isso há quantos anos atrás? Olha a visão. Final da década de 70. E soma isso à condição de tecnologia. Sim. Hoje nós podemos fazer pesquisa em dados secundários através da internet. Perfeito. Naquela época a pesquisa significava o quê? Ir a campo. Ir a campo. Portanto, entrevista e observação. E a quem eles foram observar e entrevistar? As principais lideranças globais. Então, reparem que tudo isso foi construído a partir da observação da conduta humana, ou seja, do comportamento humano. Não é rocket science, ou seja, não se vai para dentro de um laboratório e simplesmente se constrói algo, né? Ou seja, então o que eles fizeram? Eles fizeram durante 18 meses uma pesquisa entrevistando os principais governantes, membros do G20, G8, G7, G4, os principais lideranças empresariais, principais lideranças executivas, principais lideranças militares, principais lideranças sindicais, principais lideranças religiosas e até mesmo principais lideranças de guerrilhas. E o que essas pessoas todas têm em comum? Depois que elas tomam uma decisão, elas impactam a percepção de bem-estar de muita gente no dia seguinte. Ou seja, pessoas que têm poder. Esse tipo de poder. Então eles voltam para dentro da universidade com uma quantidade de dados absurda e para poder trabalhar com esses dados, fundam um laboratório e aí começa o desenrolar dessa história que é muito interessante. Fundam um laboratório na universidade, que é ativo até os dias de hoje, chamado Harvard Negotiation Project, ou Projeto de Negociação de Harvard. E aí, nesse lugar, eles começam justamente a trabalhar, a explorar todas essas percepções que foram conquistadas através da entrevista, e nesse momento os Estados Unidos assumem um papel importante em mediar um conflito entre Egito e Israel. Temos o compromisso e agora nós temos que descobrir como nós vamos realizar isso. Ao descobrirem que dentro da universidade estavam trabalhando com esses assuntos, vão até a Universidade de Harvard, pedem auxílio e o professor Fisher é convidado para se juntar ao staff do Jimmy Carter, que foi muito festejado, agora faleceu no ano passado, mas foi muito celebrado porque foi um sujeito que colocou isso em evidência para o mundo inteiro. Ele era o atual presidente norte-americano. Então já o professor Fisher, já à luz dessas novas possibilidades, começa a construir uma estratégia que permitiu a construção de uma solução atendendo um grau de satisfação muito elevado a ambos os países. O que significou uma grande quebra de paradigma. O que significa essa quebra de paradigma? Até aquele momento, força era o mais importante. Ou seja, o país que fizesse parte do bloco econômico mais potente, mais forte, normalmente saía num contexto como esse, com uma alta percepção de satisfação, portanto saía com uma percepção de vencedor. E o outro lado com uma percepção de vencido. Então se gera uma quebra de paradigma nesse momento. E aí eu acelero um pouquinho a história, o que aconteceu a seguir. Em 1981, um livro é publicado, título original Gathering to Yes, em português Como Chegar ao Sim, e apresenta essa metodologia para o mundo inteiro. Rapidamente, o mundo, aí eu gosto de dizer como se fosse pessoa física, porque eu acho mais interessante. O mundo vai até a universidade dizendo o seguinte, palavras minhas: vocês têm a medicina, nós temos o sofrimento, como é que vocês podem nos auxiliar? Perfeito. E aí a universidade, que tem um papel muito claro de educação estruturada, ou seja, de maneira recorrente, dizendo, bom, não é nosso papel atender esse tipo de demanda. A pressão foi tão forte, além da conta que foi uma instituição financeira, que bateu um pouquinho mais forte na porta de Harvard, não posso